se chamam a que tem assunto. Do momento. É, Tema. isso mesmo. Voltamos para mais uma parte. Estamos cada vez mais perto de concluir esta edição primeira da semana. Vamos agora dar início a um momento de conversa com dois parceiros, dois jornalistas muito queridos aqui do nosso país, dois amigos, dois irmãos. Miguel Neto, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Zuleika. Obrigado por receberem-nos aqui novamente hoje. Está a faltar assinatura. Nível. Não custa nada. E tu, Guilherme, boa tarde, meu irmão, bem-vindo ao nosso programa. Sou Igor e boa tarde a Zuleika e também aos telespectadores do A Tarde é Nossa. Tu também já fazes rádio há muito tempo, Guilherme. Tens assim alguma assinatura, algo que seja já a tua Não, marca? slogan, quem tem sou eu. Não, mas ele também pode ter o dele. Não, pode, mas não tem. Qual é o teu? A voz da juventude. Ai! Foi por aí. Eu sou o animal de estúdio. Atenção, Angola! Luanda está a chover! Bem, vamos falar então sobre aquilo que vos traz cá, não é? Vocês, Os por últimos norma, acontecimentos. vão manter-nos atualizados sobre os últimos acontecimentos. Vamos falar de cultura, aprender de cultura com quem compreende, com quem domina a matéria. Quais são os tópicos que vocês reservaram para esta semana, Guilherme? Olha, nós temos vários. Vamos espreitar nos últimos lançamentos de CDs que o país viveu, nomeadamente KG1, Preto Show e também É de Másia Miami? Másia Mayembe. Temos também um tema relacionado àquilo que foi a sentença homologatória da herança de Nagrelha. Eu penso que pela sensibilidade do assunto nós devemos começar por aí. Divisão do património, isso é dos bens deixados pelo artista Nagrelha. O que é que vocês têm a dizer relativamente a este tema? Olha, eu, antes de qualquer coisa, devo primeiro felicitar a família e, sobretudo, a UESA pela sensibilidade conforme conduziu o processo, a celeridade também do tribunal. Foi rápido, não é? Foi rápido, mas isso deveu-se muito ao bom senso daquela que nós podemos chamar a cabeça da família, que é os especialistas em direito da família usam uma expressão que é a meieira, ok? Ela não é propriamente uma herdeira, ela é meieira. Portanto, e ela foi muito célere. Estes processos de herança em Angola tendencialmente costumam ser muito morosos. Demandam mais tempo. Sim, mais tempo porque às vezes as pessoas querem só complicar, ok? Às vezes é a viúva que complica. Algumas vezes são os filhos que são os herdeiros. Exatamente. E muitas das Mas vezes é exatamente uma complicação ou é falta de entendimento entre as partes? É falta de entendimento, mas por conta mesmo de alguma ambição também. Né? Porque no caso da UESA, não sendo uma herdeira, mas sim uma meieira, ela tem direito de 50% de tudo aquilo que o falecido deixou. Eles eram casados, eu não sei se casaram em comunhão de adquiridos ou não. Eu não conheço, mas é bem provável que sim. É bem provável que sim. Mas enquanto casada é automático isto. Aquilo que os dois conseguiram no processo, ou seja, neste processo, ela tem direito de 50% dos bens deixados pelo falecido, neste caso. E mesmo assim, e o caso de Nagrelha poderia ser um pouco mais complexo pelo facto de ter deixado filho fora do casamento. Pois. E estes filhos... O seu primogênito, no caso, o Mirelson. Sim, mas aí, do ponto de vista do direito, ninguém leva mais do que o outro. Ou seja, é 50% para a viúva, no caso, a UESA, e os restantes 50%, que é os 50% do Nagrelha, os filhos têm de dividir por igual. Por igual. Ok? Divide-se por igual. E aí é o Ministério Público, o Tribunal, que decide isto. Ok. Ok? Portanto, e eu penso que aí está de parabéns uma vez mais à UESA,
por ter facilitado a celeridade no processo. Ok. Miguel, estás por dentro deste tema? Estou por dentro deste tema porque estive a ouvir algumas pessoas que estiveram dentro desse assunto. Falei com... Na tua opinião, a divisão foi bem feita? Foi a decisão do tribunal, mas de um assunto que foi levado pela UESA para o tribunal. Não sei se por algum problema, algum aviso de que podia correr mal. Pois, porque há casos em que não há sequer necessidade de ir a tribunal. As partes chegam a um entendimento e... Mas quando não fazem vai a a tribunal, divisão. muitas vezes há aqui esse embarcamento. A família recebe tudo e fica complicado. Pois. Não sei se foi por isso, mas a certeza é que eles foram ao tribunal. A família, nessa altura, não discorda do que o tribunal decidiu, mas sente que tem problemas agora. Não é bem na herança. Mas como assim? Quais problemas? Naquilo que pode ser o reencontro com os filhos do Nagrelha. Porque, segundo tomei conhecimento, as duas filhas estão no Lubango e têm má relação com a tia que está com os filhos. Ok. E só tem aqui o bebê. Logo, este vai ser o problema. Eles não discordam da divisão feita, mas têm problemas que vão já 8 meses que não vêm os filhos. Portanto, eu não sei se é um assunto que vai levar ainda a voltar ao tribunal, mas o assunto no tribunal também não terminou. Ainda tem o problema da Ultra, que é da propaganda que ele faz Sim, para os o outro, direitos não é? da imagem porque o Nagrelha tinha contratos com muitas marcas, não é? Aliás, Quer dizer, ele segundo aquilo que li, Nagrelha deixou alguns bens, Guilherme. Não, nesta altura os Acho bens... que por aí 4 casas, não é? Nesta altura, Carros. em relação aos bens, já aconteceu esta divisão. Sim. Ok? Já há uma sentença. Já cada um Isso já está resolvido. Cada um já Ainda há o recebeu... problema da Ultra. Que é seu. Cada um já recebeu o que devia receber. Sim. Ok? Por isso é que eu chamo a atenção aqui, e temos de valorizar isso, o bom senso. Porque se a UESA, enquanto cabeça da família, quisesse complicar as coisas, ela tem tudo para complicar, não complicou. E este processo de heranças em Angola não costuma ser muito célere. Nós conhecemos pessoas, sobretudo quando há morte no casal, que lutam a herança durante 30, 40 anos e quando não há consenso não se resolve. Ok? Houve de facto um inventário, fecha esse inventário e a pessoa mais indicada para facilitar o Ministério Público nesta questão do inventário era o ESA, porque partilhou muitos anos com o falecido Nagrelha, apresentou este inventário e o Tribunal decidiu fazer a repartição conforme aquilo que diz a lei. Eu penso que, de modo geral, ninguém contesta isso, porque a UESA era declaradamente, segundo aquilo que muitas vezes podemos ver, era uma boa mulher. Era uma boa parceira exatamente. E merece ficar com o que lhe é de direito. Mas o Miguel estava a falar sobre um problema que existe. Nestes casos, quem deve resolver, para não chegar até ao tribunal, como é que deve ser o posicionamento da família para que não se aprofunde, para que não se agrave este problema? Era a UESA. A UESA, segundo a família, não atende os telefonemas há muito tempo, não está a atender hoje. Tentaram o contacto com a tia que está com as meninas e receberam uma resposta. Logo a UESA, que devia entrar neste meio, de modo que a família tem ainda o reencontro com as filhas de Sebem. Agora é que os filhos do Sebem do Nagrelha vão fazer falta. E eu falei do Sebem porque são as duas famosas figuras públicas que nós temos aqui. Então, só para dizer que o assunto da herança está praticamente resolvido, não é? Porque o Mirelson ficou com a casa do Sambizanga e ficou com uma casa do Quilamba, mas o resto foi dividido de igual modo para os restos dos filhos. Mas aquilo tem de se, os bens têm de ser quantificados, têm de se converter aquilo em valores. Depois faz-se uma divisão, primeiro, 50% do falecido, 50% da viúva. Os 50% do falecido é que deve ser dividido por igual para os filhos. Portanto, encontra-se aí o meu termo, avaliar as casas e fazer vamos isso. é torcer para que isto continue neste bom andamento e que as coisas de facto se resolvam e que ninguém saia a perder.
para que a alma do nosso querido na grelha descanse em paz, não é? Mas é Porque estes conflitos não fazem bem. Precisamos de mudar de tema, Miguel, queres concluir? É rápido. Normalmente isso acontece quando há testamento, não é? O testamento define para onde vai a É importante herança. saber se ele deixou um testamento No também. caso da Aretha Franklin. É uma boa Encontraram no sofá pergunta, de facto. um testamento, agora está em função disso. Bem, o facto é que nós várias vezes falamos sobre este tema na rubrica consultório jurídico, não é? Sim. É importante ter alguma literacia sobre Se direito da chamam família a que e tem sucessão. assunto. Exatamente.